Olá! No programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre a importância das penas alternativas para diminuir a lotação nos presídios e recuperar criminosos. A gente vai falar sobre o crime de calúnia na internet e dos linchamentos que acontecem motivados pelas falsas denúncias nas redes sociais. Outro destaque é a arte Knife, de Tânia Pedrosa, em cartaz no anexo do Teatro Deodoro. O sistema prisional brasileiro é extremamente lotado e aqui em Alagoas a realidade não é muito diferente do resto do país. Uma das saídas para enfrentar o problema são as penas alternativas para crimes leves. Com isso, o criminoso paga pelo seu crime e, em muitos casos, volta a ser reinserido no convívio social. Atualmente, a população carcerária de Alagoas é de cerca de 7.000 pessoas, incluindo os presos provisórios, os de regime fechado e aberto, os que estão em medida de segurança e os presos em penitenciárias federais. Desses 7.000 presos, cerca de 3.700 cumprem as chamadas penas alternativas. Elas substituem as penas privativas de liberdade e podem ser aplicadas aos presos provisórios ou definitivos que cometeram delitos de menor potencial ofensivo. Condenados que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, com penas de até 4 anos, que não são reincidentes específicos em crimes dolosos, ou seja, já não foram condenados por esse crime doloso com a intenção de praticá-lo antecipadamente. Poderão ter a pena dele convertida, a pena privativa de liberdade, convertida em uma pena alternativa, em uma pena restritiva de direito. A Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas realiza um projeto de acompanhamento de penas e medidas alternativas no Estado. Os beneficiários do programa cumprem suas penas em 95 instituições parceiras do projeto em 7 municípios de Alagoas. São escolas, hospitais, creches e entidades sem fins lucrativos. Após o juiz determinar qual é a pena ou medida, ele encaminha o processo até a CEAPA, a Central de Penas Alternativas, e aí a central recebe o beneficiário, que é assim que é chamada a pessoa que tem essa pena, e ele passa pela psicóloga, assistente social, é feita a análise dele, o perfil dele, qual a área de atuação de trabalho dele, faz a análise da instituição que pode recebê-lo e aí a CEAPA encaminha essa pessoa. Então a SERES, ela entra nesse momento de tanto da CEAPA, o acolhimento da pessoa e o acompanhamento do cumprimento da pena ou da medida. Ainda segundo a Secretaria de Ressocialização, as penas alternativas ajudam os reeducandos a não voltar a cometer crimes, já que o índice de reincidência nesse tipo de pena é de apenas 2%. O Luciano cumpriu pena alternativa em uma padaria que pertence a uma associação de bairro. Ele foi tão bem no trabalho que depois de 6 meses de pena, ele foi contratado para ficar efetivo na padaria e hoje sustenta os 2 filhos com esse emprego. Fui aprendendo, Aí, normal, passei esse tempo todinho, aí pedi uma oportunidade a ela, Ela me deu para trabalhar aí. Terminou que os 6 meses, ficou esse um dia só por semana, mas conseguiu um emprego. Foi. Carteira assinada, tudo mais, Aprendi até mais outra coisa, na área do trabalho. Tem que mostrar serviço, A internet trouxe as redes sociais e com elas tivemos um avanço nas comunicações. Mas uma série de problemas também vem surgindo, como as notícias falsas e os julgamentos de ódio. O problema aumenta quando os julgamentos saem do mundo virtual e chegam à vida real. Em alguns casos, a população chega a linchar a pessoa que foi acusada do crime. Como as pessoas podem ser responsabilizadas por esses crimes? Quem responde isso é o advogado criminalista André Sampaio. Mas antes, a gente falou de superlotação, do crime, das penas alternativas. Vamos falar um pouco disso? Depois a gente retoma a internet. Acredita que a pena alternativa pode resolver ou minimizar o problema da superlotação? Olá, Miguel, é um prazer estar aqui novamente conversando contigo. Eu acho que sim, eu acho que é uma via possível, mais pragmática, não é a grande panaceia, o problema é muito complexo para ser resolvido de forma tão simples. Na verdade, a sociedade ainda é estruturada tendo a pena de prisão como a pena por excelência e transformar isso aí para penas alternativas acaba demandando uma mudança cultural, uma mudança de perspectiva de como as penas devem ser aplicadas.
mas para muitos casos as penas alternativas devem ser aplicadas e com efeitos muito menos nocivos do que a pena privativa de liberdade. É porque a situação, a gente precisa pensar, não em punir somente o criminoso, mas salvaguardar a vítima. Exato. Porque assim, tem a vida, não, a vítima morreu. Sim, mas a vítima tinha uma vida, tinha mulher e filhos, tinha um investimento que ele fazia no seu curso de medicina, de direito, e o lucro cessante dessa pessoa. A gente precisa pensar, o direito brasileiro precisa pensar um pouco na vítima, né? Sim, na verdade o direito penal, ele normalmente não, ele sempre chega atrasado, né? Ele nunca chega antes. Ainda que se possa dizer que o direito penal ele existe para prevenir outros delitos, mas em relação àquele delito, aquele caso concreto, aquela vítima concreta, ele vai chegar depois. Ele vai chegar para penalizar o cidadão que porventura tenha praticado o mal feito. Nós não podemos confundir as esferas privadas e públicas. Na verdade, civilmente falando, a vítima ou seus familiares poderão pleitear algum tipo de indenização. Na esfera penal, a esfera pública, a preocupação acaba sendo com a punição, por mais que existam mecanismos que, de fato, tentam facilitar essa reparação do dano da vítima e que acaba sendo uma tônica contemporânea. As últimas reformas, elas têm tentado empoderar mais a vítima, justamente com essa preocupação que você acabou de colocar. E quando a vítima é uma entidade pública, ou é um conglomerado, ou é uma população, como, por exemplo, nas operações que a gente tem acompanhado, da Polícia Federal, Procuradoria, Ministério Público, pegando verdadeiras quadrilhas, né, de políticos roubando a nação, roubando o Estado e roubando do cidadão. Então, resgatar o bem roubado, ou seja, os valores, seria assim também pensar muito nas vítimas, o cidadão brasileiro. Sim, perfeito. O que tem acontecido muito com desvios de verba são as verbas que não são retornadas, né? A Lava Jato tem se autoelogiado, dizendo que é uma operação que conseguiu resgatar o maior número a maior quantia de dinheiro comparado com todas as outras operações do mesmo jaez. Mas ainda é pouco. A quantia recuperada ainda tem sido muito pouco, perto da quantia desviada. E aí é onde devem surgir, sim, algumas medidas que facilitem essa recuperação dos valores que acabam abandonando o próprio país, né? Acabam se protegendo em bancos suíços, que graças a Deus hoje acabam cooperando muito mais com essa busca, com esse rastreio do dinheiro que foi desviado. E a gente tem acompanhado o sucesso aí também do Ministério Público, de operações Lava Jato, mas quando se fala em crime de ordem passional, de crime contra a vida, a gente percebe, e às vezes também no crime de ordem pública, a gente observa que a própria execução, né, a própria execução dentro da vara de execuções penais, ela acaba tendo interpretações variadas. Por exemplo, o caso da mulher do Sérgio Cabral, que foi liberada porque tinha 2 filhos. E as outras presas deste país que possuem filhos e que continuam presas? Exato. Na verdade, a mulher do Sérgio Cabral, ela não conseguiu um benefício, ela conseguiu um direito, é o direito. Mas o grande problema é justamente esse que você colocou bem. São os 2 pesos, 2 medidas, né? Se o tratamento é para a classe mais elitizada, vamos colocar assim, de uma maneira, essa mesma maneira deve se aplicar para as outras classes. É claro que, imbuído aí, temos uma série de recortes, tem o aspecto classista, tem o aspecto político, tem um aspecto de advogados mais empoderados, vamos colocar assim, da esposa do Sérgio Cabral. Mas, sem dúvida nenhuma, esse direito que foi assegurado para ela, ele tem que ser assegurado para o número incontável de pessoas que estão na mesma situação, mulheres na mesma situação, que acabam não recebendo o mesmo tipo de preocupação do sistema jurídico. E muito bem interpretado pelo povo brasileiro, pelo nosso telespectador, há muita pirotecnia em algumas prisões, que seria melhor realmente que as pessoas honrassem os seus compromissos com penas alternativas, como, por exemplo, crime contra a vida. Você tirou a vida de um pai de família. Então, a sua pena seria manter aquela família, vamos dizer, em tese. Mas o Brasil não permite isso, ou não existe lei para isso, né? Na verdade, essa sua pergunta, ela acaba tendo algumas camadas subjacentes. A gente tem que chegar no próprio âmago da questão da punição. O porquê punir, né? O para que punir. E por mais que tenha se construído uma série de motivos muito bonitos para a pena, como a ressocialização, a prevenção de delitos, a pena ela não perde o seu caráter de racionalização da vingança.
Nós, enquanto seres humanos, nós temos raiva, temos ódio, e aí eu não quero entrar numa área psicanalítica que eu não domino, mas por algum motivo nós queremos que aquele que causou mal a alguém... Punido. Exato. E aí é onde as penas alternativas acabam não sendo úteis, pelo menos para alguns crimes que mexem mais com essa passionalidade, como você colocou. Por exemplo, os crimes contra a vida, eles não podem ser substituídos pela nossa legislação atual por penas alternativas. Talvez as penas alternativas elas devam ser fomentadas, sim, para crimes que mexam menos com essa passionalidade. Porque, querendo ou não, a pena ela também tem, pelo menos dizem alguns autores, a função de evitar que a população, insatisfeita e resignada com o jeito como aquele caso foi tratado pelo sistema judiciário, o sistema jurídico, não queira fazer justiça com as próprias mãos, né? Ou justiçamento, como popularmente é colocado. E o que acontece é que quando chega a notícia de que o cidadão que foi punido, ele teve o benefício da delação premiada, foi solto, mas o juiz determinou que ele tivesse trabalho comunitário numa determinada ONG. Ora, correto, é o que a lei permite, é o que a lei diz. Só que o jornalismo investigativo foi buscar essa ONG, e ela existia, mas nunca tinha feito qualquer convênio com a justiça brasileira para aceitar pessoas e o serviço comunitário daqueles indivíduos, e não foi um. Eram mais de 22 na história da ONG, e a ONG desconhecia. Que história, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, acima de tudo, o que falta muito para a gente aqui é transparência. Transparência não só para o executivo legislativo, mas transparência também para o judiciário. A gente tem que entender por que essas medidas são tomadas, com base em quê, e como elas são executadas, né? Não podemos entender que determinada solução paliativa, simplesmente por ter sido anunciada como ponto final de uma história, a história acaba aí. Muito pelo contrário. Essa transparência vem um papel fundamental da mídia, né, de acabar revelando esse tipo de descaso com a execução penal. Ela justamente é a tônica da democracia. E a lei, ela precisa ter a imparcialidade, a transparência, a visão de que ela é cega para todos, né? Ou não é cega para uns e tem bons olhos com outros. Né? Essa cegueira é um tanto quanto questionável, né, Miguel? Porque nós sabemos que em uma sociedade com a configuração que a nossa tem, é muito difícil entender que os crimes eles são julgados da mesma forma para todas as classes, para todos os gêneros, para todas as pessoas. Nós sabemos que o juiz é um ser humano, ele não é um super-herói, né? Ele não é um ser mitificado, e como o ser humano ele está afeto a uma série de efeitos sociais, e normalmente são pessoas que são oriundas de uma determinada classe social. E é muito comum que essa pessoa, de onde ela veio, ela desenvolva uma empatia maior com as pessoas que se assemelhem mais a ela, do que as pessoas que têm um comportamento ou que têm uma cultura particular que se destoam da cultura dela. E acabam julgamentos morais sendo transferidos juntamente com os julgamentos jurídicos. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai continuar a falar sobre esse assunto, e nós convidamos o advogado criminalista André Sampaio, e mais também a situação dos crimes na internet, dos linchamentos. Você vai conhecer também os detalhes da arte, né, de Tânia Pedrosa.